Em tempos como os que vivemos hoje, a incerteza parece ser uma constante. Guerras, pandemias, crises econômicas, desastres naturais, mudanças climáticas e conflitos sociais nos cercam, deixando muitos de nós sem saber o que esperar do amanhã. O que antes parecia ser apenas teoria da conspiração, agora surge como realidade, evidenciando que o mundo está passando por transformações profundas. Mas como manter a fé diante de tantas adversidades? Como encontrar esperança quando tudo ao nosso redor parece desmoronar? A resposta está nas Escrituras. A palavra de Deus nos oferece ensinamentos que são tão relevantes hoje quanto eram há milhares de anos. É nessas lições que encontramos não apenas consolo, mas também diretrizes para enfrentar os desafios da vida com coragem e confiança. A Bíblia nos lembra que nada acontece sem o conhecimento de Deus. Em Mateus 24, Jesus nos alerta sobre os sinais do fim dos tempos. Ele menciona guerras, rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos em diversos lugares. Parece familiar, não é? Ao olharmos para o cenário atual, vemos exatamente isso acontecendo. Mas Jesus também nos diz para não nos alarmarmos, pois essas coisas devem acontecer. Isso nos ensina que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. Não somos chamados a viver em medo, mas em fé. Um dos exemplos mais poderosos de fé em tempos de incerteza é encontrado na história de Jó. Jó perdeu tudo: seus filhos, suas posses, sua saúde. Mesmo assim, ele declarou: "O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Jó não compreendia o motivo de seu sofrimento, mas ele escolheu confiar em Deus. Essa confiança inabalável é o que nos sustenta quando as tempestades da vida nos atingem. Em tempos de incerteza, é fácil cair na armadilha do desespero. Mas a Bíblia nos ensina a buscar a paz que excede todo o entendimento. Em Filipenses 4, 6 a 7, Paulo escreve: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus." Essa paz não é algo que encontramos em nós mesmos ou nas circunstâncias ao nosso redor. É um presente de Deus que recebemos quando colocamos nossa confiança nele. Muitos hoje se sentem sobrecarregados pelas notícias. É fácil ser consumido pelo medo e pela ansiedade ao ver os acontecimentos globais. Mas a Bíblia nos chama a renovar nossas mentes. Romanos 12:2 nos instrui a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso significa que não devemos permitir que as circunstâncias deste mundo moldem nossos pensamentos e emoções. Em vez disso, devemos encher nossas mentes com as verdades da Palavra de Deus. Quando enfrentamos incertezas, é importante lembrar que nossa verdadeira segurança não está nas coisas deste mundo, mas em Deus. No Salmo 46, versículos 1 a 2, lemos: "Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar." Isso nos lembra que, mesmo quando tudo ao nosso redor parece instável, podemos encontrar segurança em Deus. Ele é a nossa fortaleza inabalável. Outro aspecto importante de manter a fé em tempos de incerteza é a prática da gratidão. É fácil focar no que está errado, mas a Bíblia nos chama a dar graças em todas as circunstâncias. Em 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo escreve: "Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus." A gratidão nos ajuda a mudar nosso foco das dificuldades para as bênçãos, fortalecendo nossa fé e esperança. Em meio às dificuldades, também somos chamados a ser luz no mundo.
Jesus nos instrui em Mateus 5:14-16 a deixar nossa luz brilhar diante dos homens. Isso significa que, mesmo em tempos de incerteza, devemos viver de uma maneira que glorifique a Deus e inspire esperança nos outros. Nossa fé e nossa confiança em Deus podem ser um testemunho poderoso para aqueles que estão à nossa volta. A oração é outra arma poderosa para nos mantermos firmes em tempos difíceis. Jesus frequentemente se retirava para orar, buscando orientação e força do Pai. Em tempos de incerteza, devemos fazer o mesmo. A oração nos conecta com Deus, nos dá paz e nos ajuda a ouvir sua voz em meio ao caos. Não estamos sozinhos em nossas lutas. Deus nos deu uma comunidade de fé para nos apoiar. Em Hebreus 10, 24-25, somos incentivados a estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, e a não deixar de nos reunir. A comunhão com outros crentes nos fortalece e nos encoraja a continuar firmes em nossa fé. E se você chegou até aqui, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com esta mensagem e fortalece nossa comunidade de fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma palavra de esperança. É importante também lembrar que a incerteza pode ser uma oportunidade para crescermos espiritualmente. Tiago 1:2-4 nos diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Deus usa os tempos difíceis para nos moldar e nos fortalecer. Não podemos ignorar o fato de que os tempos atuais estão alinhados com as profecias bíblicas. Muitos acontecimentos globais, como o aumento da tecnologia e o controle sobre as massas, apontam para o cumprimento de profecias descritas em Apocalipse. Isso não deve nos assustar, mas sim nos lembrar de que Deus é soberano e seu plano está se desenrolando conforme ele determinou. Diante disso, nossa tarefa não é entender todos os detalhes do futuro, mas confiar em Deus e obedecer ao que Ele nos chamou para fazer hoje. Manter a fé em tempos de incerteza exige disciplina espiritual. Precisamos estar enraizados na palavra de Deus, cultivando uma vida de oração, adoração e serviço. Isso nos ajuda a manter o foco em Deus e não nas circunstâncias ao nosso redor. Também é essencial lembrar que nossa esperança está em Cristo. Ele venceu o mundo e nos promete vida eterna. Em João 16:33, Jesus diz: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Essa promessa nos dá coragem para enfrentar qualquer desafio, sabendo que nossa vitória final está garantida. Outro ponto que não podemos ignorar é o papel da nossa fé em ajudar os outros. Como cristãos, somos chamados a ser um exemplo de resiliência e amor. É em tempos de incerteza que temos a oportunidade de demonstrar o amor de Deus ao mundo. Isso pode ser feito através de atos simples, como ajudar um vizinho em necessidade, orar por alguém que está passando por dificuldades ou compartilhar a palavra de Deus com alguém que está buscando respostas. Pequenos gestos podem ter um grande impacto. A Bíblia também nos ensina a confiar em Deus para prover nossas necessidades. Em Mateus 6:25-34, Jesus nos instrui a não nos preocuparmos com o que vamos comer, beber ou vestir. Ele nos lembra que Deus cuida dos pássaros e das flores, e que nós somos muito mais valiosos para Ele. Essa passagem nos encoraja a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, confiando que todas as coisas nos serão acrescentadas. A tecnologia pode parecer assustadora quando olhamos para os avanços que muitas vezes parecem estar alinhados com as profecias de controle em Apocalipse.
No entanto, também podemos usá-la como uma ferramenta para espalhar o Evangelho. Plataformas digitais nos permitem alcançar pessoas ao redor do mundo com uma mensagem de esperança. Devemos usar essas oportunidades para sermos uma luz em meio à escuridão. Por fim, lembre-se de que, independentemente do que está acontecendo no mundo, Deus tem um plano perfeito. Jeremias 29, 11 nos diz: Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa promessa nos dá força para continuar, sabendo que Deus está trabalhando para o nosso bem, mesmo quando não podemos ver o quadro completo. Portanto, em tempos de incerteza global, somos chamados a ser sal e luz. Devemos compartilhar o amor de Deus com os outros, mostrando-lhes que há esperança em meio ao caos. Nossa fé pode ser uma âncora para aqueles que estão se sentindo perdidos e desamparados. Não importa o que o futuro nos reserve, podemos confiar que Deus está conosco. Ele prometeu nunca nos abandonar, e suas promessas são verdadeiras. Portanto, em vez de permitir que a incerteza nos paralise, vamos usá-la como uma oportunidade para crescer em nossa fé e testemunhar do amor e da soberania de Deus ao mundo.